E aí, galera, tudo bom? Mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vim trazer pra vocês aí o vídeo dos 3 primeiros meses da minha gestação. Como tá sendo pra mim, o que eu senti, como que tá meu emocional, como que tá meu físico. Então eu vim contar um pouquinho pra vocês aí da minha experiência. Eu espero com esse vídeo conseguir dar aí um abraço virtual em outras mamães que também estão passando ou passaram pelo que eu passei. A gente sabe que cada experiência é uma experiência. Teve momentos aí durante esses 3 meses que eu me senti bem sozinha, assim, e eu queria poder fazer esse vídeo para que as pessoas, as mamães que estão passando por isso também não se sintam sozinhas, sabe? Tem pessoas que também passam por isso e é uma fase e vai passar e depois vai ficar tudo bem. Então vim aqui hoje compartilhar um pouquinho com vocês aí de como que foi. Eu separei esse vídeo em alguns tópicos para eu me nortear, porque gente, a cabeça aqui já não funcionava direito agora, então pior ainda. Então eu fiz alguns tópicos e vou falando em tópicos aí pra vocês. E é isso. Espero que vocês gostem. Bora lá pro vídeo. Eu tava meio sem saber como que eu ia vir gravar esse vídeo. Tô meio em crise, assim, de... Eu não quero falar só sobre gestação aqui no canal, porque eu sei que tem muita gente que acompanha a gente aqui, que gosta de outros conteúdos, da Alemanha, né, da vida aqui no geral. Mas eu também não queria deixar de fazer esse vídeo, porque eu quero ter isso de recordação. Eu quero, como eu falei, poder alcançar outras mulheres aí, poder, né, compartilhar essa experiência e deixar isso guardado também, porque eu tô no 4º mês de gestação e algumas coisas já ficaram pra trás na minha memória. Eu quero me lembrar disso, sabe? Desse processo que eu passei, das coisas que eu aprendi durante esse tempo e tal. Então, decidi sentar aqui hoje, gravar esse vídeo e compartilhar aí um pouquinho com vocês. E aí, como eu falei, eu fiz por tópicos e o primeiro tópico que eu queria conversar com vocês são sobre os sintomas, né? Sempre que a gente tá ali com suspeita de gravidez, a gente quer saber quais são os primeiros sintomas, como que dá pra identificar se é ou não uma gravidez. Então, eu vou começar por aí. No comecinho, assim, nas 2, 3 primeiras semanas da minha gestação, as principais coisas que eu senti aí foram constipação. Gente, todo mundo fala que na gestação você enjoa de manhã, que você vomita e tal, né? Tem todo aquele negócio, vomitou é porque tá grávida. Mas ninguém fala de algumas coisas, e a constipação é uma delas. Eu fiquei muito constipada, assim, acho que eu fiquei uma semana constipada, com muitos gases, então eu tava muito inchada, eu fiquei muito inchada, com muita dor, muita dor de gases mesmo. Quem tá grávida aí eu acho que vai me entender. Pode até parecer engraçado a gente falar de gases assim, mas gente, sério, dói muito quando você tem muitos gases, assim, dói demais. Acho que foi o sintoma que mais me marcou aí desse iniciozinho. Teve também um atraso, né, minha menstruação atrasou aí por alguns dias, e aí os enjoos eles começaram a vir um pouco depois, né, quando eu já tava ali com 4 semanas, 5 semanas, e foi só piorando os meus enjoos. Com certeza foi a parte mais difícil aí da gravidez, foi lidar com os enjoos, e não só os enjoos, mas com os vômitos, né? A maioria das grávidas que eu conversei, eu fiquei muito enjoada no começo, mas eu não chegava a vomitar. Eu ficava muito enjoada, mas... né, conseguia manter. Eu não conseguia manter. Enquanto eu estava no Brasil, eu ainda estava comendo bem. Eu comia bastante, engordei bastante lá no Brasil, inclusive. E aí, quando eu voltei pra cá, os remédios já não faziam mais efeito. A partir da 5ª semana, aí, os remédios já não faziam mais efeito. Eu tomava o remédio, dava 2 minutos, eu vomitava o remédio. Então, eu não tinha mais a opção de tomar o remédio pra poder comer. Eu bebia água, eu vomitava. Eu não podia beber água rápido, porque se eu bebesse água rápido, na mesma hora a água ia voltar. Então, assim, eu fiquei um bom período aí, entre o 2º, 3º mês, meio do 3º mês ainda, vomitando bastante, assim. Eu perdi 5 quilos, 5 para 6 quilos nesse período. Fiquei bem mal. Isso mexeu muito no meu emocional também. Esse foi o sintoma, assim, que mais pegou pra mim nesses 3, 4 meses, né? Agora eu tô bem melhor, eu tô no 4º mês já de gestação, tô bem melhor. Mas entre o 2º e o 3º mês foi bem punk aí. Eu vomitava direto, nada parava. A minha sensação era que eu não tava grávida, eu tava doente. Porque eu passava o dia inteiro na cama, eu não tinha força, eu não tinha ânimo, eu não tinha vontade de nada. Eu passava o dia inteiro enjoada, o dia inteiro com aquele mal-estar, aquele embrulho no estômago. Eu acho que eu nunca vomitei com tanta facilidade na minha vida quanto nesse período. Às vezes eu comia, almoçava tranquila, dava 2 minutos eu tava vomitando. Sério,
foi bem ruim. Eu cheguei a passar na minha médica da família, falei pra ela que eu tava muito mal. Eu tava também com diarreia nessa época, eu fiquei constipada no começo e aí depois mudou totalmente o quadro, então nada parava no meu estômago e aí eu fiquei com medo de ficar desidratada, de faltar a vitamina e aquela preocupação de, meu Deus, eu não tô me alimentando, como que meu bebê vai crescer se eu não tô conseguindo comer. Então foi um período bem turbulento aí, né, porque você fica preocupado e tal, com medo. E aí ela me encaminhou para um hospital, né, com suspeita de hiperemese gravídica. A gente foi pro hospital, chegou lá, ele fez o exame de urina, fez ultrassom, viu que o neném tava bem e tal. Ele colocou no papel como se eu tivesse sido diagnosticada hiperemese gravídica, mas ele não falou pra gente que era hiperemese gravídica, então a gente não contou como hiperemese gravídica, né, que é uma doença que faz com que você vomite em excesso e tenha esse enjoo em excesso. Mas ele me passou um remédio que aí o remédio me dava muito sono, mas ainda assim era um remédio que funcionava porque eu conseguia comer e foi que eu comecei, né, voltar a comer ali. Teve dia que eu não comi nada, só bebi água e eu vomitei 7 vezes no dia. Só água, eu vomitava suco gástrico e aquele desespero de meu corpo tentando tirar algo que não tinha mais o que tirar, sabe? Não tinha alimento, não tinha água, não tinha líquido e meu corpo continuava tentando tirar uma coisa que não tinha e era desesperador, assim. É complicado porque a gente tá grávida, mas a gente não sente que tá grávida, é como se estivesse doente. E eu me sentia muito mal por não estar curtindo a minha gravidez e estar só deitada na cama, passando mal o tempo todo, como se eu estivesse infeliz com aquilo. Só que não era que eu tava infeliz, eu só não tinha forças, eu não tinha como ser feliz, sendo que eu não conseguia comer, sabe? Eu sentia falta de comer, eu amo beber água. E eu não podia beber a água, acordar, assim, eu amo acordar e glute, sabe? Beber água com gosto e eu não podia fazer isso. Então, eu fiquei muito mal e eu me sentia mal por estar mal, por não estar curtindo a minha gravidez. E aí foi bem difícil. Então, mamães gravidinhas aí, se vocês estão vomitando muito, se vocês, né, estão muito enjoada, que não consegue comer, porque tem gente que mesmo enjoada consegue comer, não se sinta sozinha, também passei por isso. Eu sei que todo mundo fala que vai passar, mas realmente vai passar. É terrível, eu sei que é terrível. Quando a gente tá nessa situação, a gente não quer ouvir falar que vai passar, porque, né, naquele momento não tá passando, não tá tudo bem. Mas realmente passa depois do 3º mês ali. Eu contava semanas pra gente chegar no 3º mês, pra eu poder comer. Eu sei que é difícil, sinta meu apoio, meu abraço. Seja forte, pensa que é pro bem do seu bebezinho tá crescendo. Depois de um tempo eu comecei a colocar na minha cabeça que eu tô vomitando, mas tá tudo bem, o neném tá bem, ele tá crescendo. Tô passando mal porque o neném tá bem, tá crescendo, e isso me ajudou muito a criar ânimo aí pra continuar. É isso, vai passar. Depois do 3º, 4º mês, eu tô no 4º mês. Tem dia que eu ainda vomito. Não é todos os dias. Não é todos os dias que eu tomo remédio pra enjoo também. Graças a Deus eu tô tentando cortar. Normalmente eu acordo bem enjoada. E aí ao decorrer do dia eu começo a ficar um pouquinho melhor. Eu vomito. A cada 2 dias, eu tô mal, sabe? Eu tô vomitando, tô bem enjoada. Mas a frequência tem diminuído bastante. Graças a Deus. Então vai passar. Sei que é uma fase horrorosa, mas vai passar. Outra coisa que pegou aí pra mim, e muito, que eu gemia de dor, é que como eu não conseguia comer e eu sentia muita fome, nossa, o estômago doía demais. Dói. Eu costumo falar que tudo que a gente sente na gravidez é tudo muito desesperador, assim, não tem nada que é ameno. É tudo muito desesperador. E a fome, ela é muito desesperadora também. E a dor no estômago, pior ainda. Nossa, parece que tem um buraco negro no seu estômago, assim, dói. Tinha noite que eu gemia de dor porque eu comia bolachinha de água e sal, né? O que me ajudou bastante também. Sempre que eu acordava, eu comia bolachinha de água e sal antes de levantar da cama. Aí tomava meu ácido fólico, magnésio e tal, e aí depois eu levantava pra ir, né, viver. Mas a bolacha de água e sal, ela ajuda ali no momento, mas ela não dura muito tempo, ela não vai te sustentar por muito tempo, né? Ela é absorvida na boca já, mas ela não vai durar muito tempo. Então dava meia hora, meu estômago já tava ali se remoendo, parecia que eu não comia há anos. Então foi uma coisa que pegou bastante também. E aí eu tive que aprender, né, a comer de 3 em 3 horas, a sempre estar beliscando uma coisinha ou outra ali. Não comer de se empanturrar também, porque aí depois dá refluxo, aí fica, né, falta
falta de ar, que é uma coisa que eu tenho sentido também. Se eu falo muito rápido, se eu como muito, ou se eu faço algum esforço um pouquinho maior, eu já fico com falta de ar. Então, gente, na gestação não adianta você querer comer como se não houvesse amanhã. É de 3 em 3 horas pro estômago não reclamar e não sentir dor, né? E você também não ficar empanturrada, enjoada, vomitar depois por ter comido demais ou ficar com refluxo. Tive também alguns dias de enxaqueca, assim, principalmente à noite, que a enxaqueca também é muito comum na gestação por causa dos hormônios, né? Então, fica aí a dica, se você tiver enxaqueca, né? Procura o médico para ele te receitar o melhor remédio para você poder lidar com isso daí, porque enxaqueca também é terrível. Outra coisa que eu estranhei demais, que eu nunca fui assim, é o suor excessivo. Suor e aquele cheiro horroroso que eu nunca fui de ter. Nunca fui de suar muito, sabe? Ainda mais agora que tá frio e isso mudou no meu corpo também. Não sei porquê, mas mudou. Os arrotos, eu falei, o atraso da menstruação também, os gases também, a constipação também. Então, de sintomas, né, no início aí da gestação, dos 3 primeiros meses, foram isso. Bastante vômito, bastante enjoo. A fase é bem difícil, mas vai passar. Né? Tenha fé aí que vai passar, que as coisas vão se acalmando. O segundo tópico que eu escolhi para falar são as mudanças no corpo, né? A maior mudança que a gente pensa quando fala em gravidez é o crescimento da barriga, mas não é só isso que acontece, né? Acontece muita coisa aí no nosso corpo, na nossa mente, né? Dentro do nosso corpo e fora do nosso corpo também. Então eu queria falar sobre isso. A primeira mudança, assim, logo no comecinho, foi que meu rosto pipocou de espinha da noite pro dia. Os seios inchados e doloridos, né? Cresce, tá mudando também, tá se preparando para produzir leite, então dói, né? E cresce pra caramba também. Outra coisa que mudou também foi meu cabelo. Eu senti que o meu cabelo cresceu, mas não só o cabelo da cabeça, cresce o cabelo em tudo que é lugar, que é pelo no rosto, pelo no sovaco, pelo nas pernas, pelo em tudo que é lugar, tá? Os hormônios estão ali trabalhando, desesperados, né? A flor da pele ali, estão trabalhando a todo vapor e tá produzindo pelo, que é uma beleza aqui. Então o cabelo cresce, as unhas crescem, mas cresce pelo também em tudo que é lugar. E a mudança, né, que é mais comum aí, que a gente costuma ver, que é a barriguinha, que a minha começou a crescer, né, um pouquinho mais agora. Não tô aquelas coisas que diga, meu Deus, que barriguda. Ainda dá pra disfarçar, não é nítido que eu estou acompanhada, mas dependendo da roupa e dependendo da posição, dá pra ver já minha barriguinha. Então, ela começou a crescer um pouquinho mais agora, né, terceiro mês, final do terceiro mês. O terceiro tópico é a parte mais difícil, né, que eu já acabei até falando aí, que foi essa fase de vomitar o tempo todo, juntou com o emocional. Eu tinha acabado de voltar do Brasil, lá a gente tava com bastante gente, aí voltou pra cá, a situação da pandemia que piorou muito, inverno, ficava na cama o tempo todo, não tinha disposição, minha rotina já era, eu não conseguia fazer inglês. Eu parei minha terapia porque eu lembro até que a última vez que eu fiz terapia, eu parei a terapia no meio, eu falei, eu preciso sair porque eu vou vomitar. E eu cheguei numa fase tão ruim que eu não conseguia falar muito, porque se eu falasse muito eu ia acabar vomitando. Então eu não conseguia fazer terapia, porque a terapia basicamente você fala, conversa ali. Então eu lembro que a última sessão de terapia, a penúltima sessão de terapia que eu fiz, eu parei lá no meio porque eu fui vomitar. E eu passei muito mal. E aí depois daquilo, né, não marquei mais. Parei o inglês, parei aqui com o canal, tranquei a faculdade porque eu não tinha condições. Eu voltei na época e eu ia fazer prova. Gente, não dava, eu fiquei 2 meses imprestável, assim, a casa ficou abandonada, o Rafa ficou, né, sobrecarregado, porque a casa ficou pra ele, fazer comida ficou pra ele, as gatas, sabe? Então foi realmente a parte mais difícil, parecia que não ia ter fim. Eu não me sentia grávida, então não tinha a sensação, a felicidade da gravidez, porque eu não me sentia grávida, eu me sentia doente, sabe? Eu sentia que eu estava doente e que aquilo não ia passar assim tão cedo. Então eu até tentava ficar bem, não conseguia. Então juntou aí o físico, que me deixou, né, fiquei na cama um bom tempo. Eu levantava, tomava banho, voltava pra cama, eu levantava pra vomitar e voltava. E aí juntou com o emocional de ver as pessoas viverem a vida. Foi bem na época de fim de ano, então tava todo mundo vivendo, todo mundo curtindo, viajando, e eu presa na cama. Então aquilo me fez um mal absurdo, assim, de poxa, eu tô grávida, eu tô vivendo uma das fases mais lindas da minha vida e eu não tô curtindo, eu não tô
feliz, mas ao mesmo tempo hoje eu entendo que não tinha como eu estar, sabe? Porque meu corpo estava debilitado, meu emocional estava debilitado, foi muita coisa em pouco tempo, então não tinha como eu cobrar a mim mesma de estar feliz, sendo que não tinha como. Depois eu fui mudando a minha ideia ali, a minha cabeça, o que foi me ajudando, mas esse período foi bem difícil, assim. Foi bem difícil, acho que pro Rafa também foi bem complicado. Pra ele, como eu falei, ele ficou sobrecarregado, ele me via passando mal todo dia. Com certeza foi a parte mais difícil aí, foi lidar com esses vômitos excessivos, esses enjoos. E aprender a lidar com o meu corpo, né? Porque até achar o remédio certinho que ia fazer efeito, que ia me ajudar a ficar bem, até colocar na minha cabeça que eu não estava doente, era por uma boa causa, o meu corpo estava trabalhando por uma boa causa. Foi um processo, né? Então com certeza foi a parte mais difícil, mas passou e agora tá tudo bem. Já emendando aí, né, que eu falei que foi bem difícil também por causa do emocional, eu vou falar, né, nosso quarto tópico, que é o emocional. Psicológico, porque a gente tem os sintomas físicos, mas dentro da gente tá acontecendo muita coisa também, assim, é um pico de hormônio absurdo que você tem no começo da gestação, seu corpo tá trabalhando a milhão, por mais que você esteja parada, por isso que um dos sintomas que eu esqueci de falar também, que dá muito sono, né, porque apesar de eu estar parada fisicamente, meu corpo ele tá todo trabalhando, ele tá todo, né, se movimentando ali, tudo se mexendo e tal. Então, tá tudo uma loucura, o emocional não é diferente, dá muito medo. Eu lembro de ter dias de eu chorar de medo, sem saber se estava tudo bem, se o neném tava crescendo. Eu tive a infeliz experiência de pegar 2 médicos que mais pioraram do que me ajudaram lá no Brasil, assim que eu descobri a gestação. Eu passei no médico, paguei R$600 numa consulta e falei pra ele, eu tô grávida, eu queria saber, né, o que eu posso fazer, o que eu não posso, quais são as indicações. Ele falou, pode fazer o que você quiser, pegar peso, namorar, fazer o que você quiser, comer, faz o que você quiser. Eu falei, sim, eu não tenho que fazer nenhum exame, né, nenhum remédio, não tenho que tomar nenhum ácido, nenhuma vitamina. Ele, eu te dou ácido, eu te dou vitamina. Você quer fazer exame de sangue? Eu te dou. E foi isso. Quando a gente descobre a gravidez, a gente quer alguém que sente com a gente e fala, olha, a partir de agora vai ser assim, você pode sentir tal coisa, você pode sentir isso, você pode sentir aquilo, você não pode sentir, você pode não sentir nada. E não foi isso que aconteceu, né? A gente gastou dinheiro à toa. Depois eu passei em outra médica online, né? Marquei uma ginecologista online e ela virou pra mim e falou assim... Eu falei, eu descobri que eu tô grávida, tô com 4 semanas e pouquinho e tal. E, né, queria saber as indicações, o que eu posso fazer, o que eu preciso parar de comer, o que pode ser prejudicial, o esforço e tal. Aí ela falou assim, você não pode falar que você tá grávida enquanto você não ouviu o coração do neném bater. Eu falei, tá, então eu preciso ouvir o coração do neném bater, né? E fiquei com aquilo, me deu a louca, assim, na cabeça, que eu queria ir pra um hospital, falar, olha, eu tô grávida e tô com cólica, tô com bastante dor, pra fazer um ultrassom pra eu ouvir o coração do neném bater. Mas eu acho que era tão cedo, era tão pequenininho o neném, que nem mesmo fazendo um ultrassom eu não ia conseguir, sabe? Ouvir o coraçãozinho do neném. Então são coisinhas assim que a gente vai ouvindo, que vai acontecendo assim na nossa experiência, que entram na nossa cabeça e deixa a gente, sabe, doida, assim. É uma loucura, é um turbilhão de emoções, assim. Uma hora você tá muito feliz, meu Deus, tô grávida, eu tenho neném, o maior sonho da minha vida. E no outro fala, meu Deus, será que eu vou ser uma boa mãe? Será que tá tudo bem? Será que o neném tá desenvolvendo bem? Eu não tô comendo, será que o neném tá, sabe? Todo mundo fala que, a mulher vai muito no banheiro quando tá grávida. Eu não ia muito no banheiro porque não tinha água, não tinha o que fazer xixi. Às vezes eu fui fazer exame no pré-natal e ela me pediu urina e eu não tinha urina, porque eu não conseguia beber água. E a água que eu bebia eu vomitava. É muito complicado, é tudo muito desesperador e intenso, assim, na gravidez, sabe? Eu fiquei muito pavio curto. Já de agora, gente, se eu fiquei estressada, se eu fui, né... ríspida com alguém, me perdoa, mas eu fiquei muito pavio curto. Um estresse, assim, muito, sabe, muito rápido. Ou se não, choro, assim, desesperado, aquele choro doído, sem nem ao menos saber o porquê. Acho que teve um dia no Brasil que eu chorei porque eu não consegui esquentar o meu pé. Tava frio e eu não conseguia esquentar o pé, mesmo com meia, e aí eu chorava de soluçar, assim.
É muito doido. Chorei de fome. A gente chora por muita coisa. Ao mesmo tempo que eu tava muito feliz, às vezes dava muito medo, muita insegurança. Acho que mais medo de acontecer alguma coisa com o neném, sabe? Uma dica aí pras pessoas que têm uma gravidinha por perto. Gente, se você vê uma grávida estressada, não julga a bichinha, não julga, porque o negócio é louco, sabe? Acontece muita coisa na nossa cabeça. Às vezes a gente, nossa, mas tá estressada porque é pouca coisa e tal. É que, gente, é um acúmulo de muita coisa. Então, minha total empatia e meu apoio pras gravidinhas, que eu sei que o negócio é doido. Os parceiros aí, maridos, ou as pessoas que estão em volta, eu sei que é difícil de entender também, mas é tudo muito doido. Eu falei, né, da pior parte, que foi essa da doença e tal, emocional, e a melhor parte, né, nesses 3 últimos meses aí, eu lembro que eu tava muito mal, tava passando muito mal, e eu só saía de casa pra ir nas consultas médicas, né, nas consultas com a obstetra, e aí eu sempre muito enjoada, meio indisposta e tal, e aí a gente chegou lá e fez um ultrassom transvaginal ainda, que eu acho que eu tava com 8 semanas, mais ou menos 8 a 9 semanas. E a gente viu o nenenzinho já formado, né? O corpinho ali, a barriguinha, a cabecinha, os bracinhos e as perninhas, e ele se mexeu. E eu lembro que eu tava de costas, né, pra TV, porque tinha uma TV aqui atrás de mim, e tinha uma outra lá na frente, mas eu não conseguia enxergar. E aí eu tão, sabe, agitada assim, eu não vi que o neném tinha se mexido, mas o Rafa gravou, e aí voltando pra casa eu assistindo o vídeo, eu lembro que eu vi o neném se mexendo ali pela primeira vez, e eu comecei a chorar no trem mesmo, porque, poxa, no meio de um turbilhão de sabe, coisas desagradáveis, sabe, desconfortáveis, de estar passando mal, de estar vomitando, de estar indisposta, de estar triste, eu vi meu neném se mexer. Então, cara, eu lembro que aquele dia eu ganhei o dia, assim, eu voltei pra casa feliz, mais animada, mais disposta e muito, muito emocionada, assim. E com certeza foi a melhor fase, né? Além de contar pra família, de poder viver isso, mas ver o nosso nenenzinho ali se mexendo pela primeira vez, ver que ele tava crescendo, apesar de eu não estar comendo, foi muito, muito bom. Então, com certeza foi a melhor parte, né? Até agora. Foi um divisor de águas pra mim, sabe? Ter visto o nosso nenenzinho bem formadinho, assim, já, sabe? O corpinho pequeno, né? Ainda, bem pequenininho, mas já se mexendinho. Foi muito bom. Queria falar também sobre o Rafa, né? Um dos tópicos aí. Ele foi muito parceiro, né, comigo. Como eu acabei de falar, não é fácil também pra quem tá em volta, porque a gente tá vivendo, todo mundo tá vivendo um negócio muito novo, né? Não tem como ele entender como é pra mim, se eu às vezes não conseguia expressar. E como eu falei, por muitas vezes eu não conseguia conversar por muito tempo, porque eu ficava enjoada e queria vomitar. Então, imagino que tenha sido uma época complicada pra ele também, né? Além de ver a pessoa que você ama ali passando mal, vomitando todo tempo, você nem poder fazer nada. Mas sempre que ele podia, ele tava comigo, ele tava, né, do meu lado, me ajudando. Às vezes amarrava meu cabelo, vinha correndo com um balde, né, pra mim, trazendo o balde de volta. Limpava o balde de vômito. Olha, gente, não, a pessoa tem que ter muito estômago forte, viu? Porque Rafa aguentou aí meus vômitos, bichinho. Ele lavava o balde, trazia o balde de volta pra mim. Eu não teria o mesmo estômago, assim, não aguentaria. Sei que pra ele também não foi fácil. Ele ficou sobrecarregado emocionalmente, fisicamente também, por causa que eu não conseguia fazer as coisas. Mas ele segurou as pontas ali, tentou me ajudar do jeito que dava, entender também as coisas da maneira que, né? Tentando entender a situação no geral, tentando entender o meu lado e tudo isso que a gente tá vivendo. Uma coisa que eu fiquei pensando foi, poxa, quantas mulheres passam por isso sozinhas, sabe? De não ter o companheiro, de não ter uma pessoa do lado pra poder ajudar. Tudo tão difícil, sabe? É tudo tão intenso, é tudo tão complicado. E a pessoa, né, não ter ali esse suporte. Uma mulher, ela não faz um filho sozinha. Acho que o mínimo que a gente, né, merece, ele pode ter um companheiro, alguém do lado pra poder ajudar e passar por isso, sabe? Acalmar, abraçar, falar, não, vai ficar tudo bem,
tô aqui, vai dar tudo certo, sabe? Que é uma fase bem complicada. Meu abraço apertado aí pras mamães, as grávidas que não tiveram apoio ou que tiveram que continuar trabalhando, mesmo passando muito mal, porque, olha, eu fiquei imprestável. Imagino que pra quem, né, precisa trabalhar pra ter esse sustento, imagino que deva ser muito difícil. Então, meus parabéns aí, toda a minha admiração a essas mulheres, porque não é fácil. Um tópico que eu tive que acrescentar aqui, porque infelizmente, querendo ou não, é a nossa realidade hoje em dia, é a questão da gravidez com a pandemia, né? Porque lá vamos nós de novo, com tudo um caos, tudo muito, né, difícil, assustador. Eu tomei as 2 doses da vacina. Tô esperando a próxima consulta com a ginecologista agora, pra ver se eu vou ter que tomar o boost, né? Provavelmente sim. Eu vi algumas grávidas falando que a regrinha era a partir de 14 semanas, outras... Saúde. Outras falando que era a partir de 22 semanas, então por isso eu, né, vou conversar com a minha médica primeiro pra ver qual que é a indicação dela. Hoje eu tô vou fazer 17 semanas amanhã, então ver se a indicação dela é tomar agora ou esperar pra depois. E só que, o que acontece? A situação aqui não tá boa também, né? Tanto de gente que eu vi pegando Covid nesses últimos tempos aí, acho que foi mais do que eu vi nesses últimos 2 anos de pandemia. Então, depois que a gente voltou pra cá e viu como que tava a situação, a gente preferiu se resguardar. Então a gente não tá saindo de casa. Como eu falei, eu só saio de casa pra ir na ginecologista, né, fazer minhas consultas, sair pra ir no hospital. Inclusive, eles não quiseram me internar. Eles falaram que pra me dar medicação na veia, como eu não tava conseguindo parar com remédio, né, o oral, eles falaram que pra me dar medicação na veia, eles teriam que me deixar internada 2 dias. E o risco de me deixar internada 2 dias num hospital onde também tem casos de Covid era pior do que eu vir pra casa e tentar tratar em casa com outro remédio. Então a gente vendo a situação, né, eu e o Rafa, pra não correr o risco de pegar Covid, tanto ele quanto eu, porque se ele pega, a gente tá na mesma casa, eu pego também. Então a gente não tem saído, a gente não tem ido em restaurante. Eu sempre falo, a gente tomou todo o cuidado durante 2 anos pra não pegar o Covid, mesmo, né, não estando grávida, e agora grávida piorou, porque eu não sei o que efeito isso pode ter pro neném. Então a gente prefere não arriscar. Pode ser que não tenha efeito nenhum, pode ser que tenha, então a gente prefere não arriscar. Então isso foi uma coisa que, né, que mudou pra gente também. A partir do momento que a gente sentiu como tava a situação aqui, a gente preferiu pisar no freio, falar, não, vamos se resguardar, ficar em casa, porque a gente não sabe o que isso pode acarretar. Por mais que não acarrete nada pro neném, mas já pensou em precisar ir pra um hospital, é pior ainda. Então a gente preferiu tomar esse cuidado extra e se manter dentro de casa, né, fazer nosso próprio lockdown. Então a gente tem feito isso. E o nosso último tópico, eu quis falar aí um pouquinho dos aprendizados que eu tive nesses últimos 3 meses, e muito relacionado a essa fase difícil, né? Porque quando tá tudo bem, é fácil, né, a gente continuar vivendo e levar a nossa vida. O problema é quando a situação tá difícil, né? Primeiro, a fase ruim vai passar. Eu sei que ela é horrorosa. Eu sei que ela parece que não vai passar quando a gente está passando por ela, mas ela passa, né? Ela vai passar. As coisas vão melhorando, por mais que sejam gradativas, por mais que sejam demoradas, elas vão melhorar. Como eu falei, hoje em dia eu tô com 4 meses. Eu ainda vomito pelo menos 1 ou 2 vezes na semana, mas já tá muito melhor. Eu consigo comer. Eu ganhei quilos, eu ganhei acho que 4 quilos já, né? Depois que eu comecei a melhorar, que eu conseguia... voltei a comer. Então a fase ruim é horrorosa, mas ela vai passar. Como eu falei também, uma coisa que mudou totalmente a minha cabeça e me ajudou muito a passar por essa fase difícil foi pensar que tudo aquilo que eu tava passando era por um bem maior. E teve dias que eu vomitando assim, agarrada com balde, chorando, e eu colocava a mão na barriga e eu falava, tá tudo bem, a mamãe é forte, eu vou ser forte, eu vou passar por isso, não tem problema, o importante é você crescer bem aí dentro. Então eu comecei a criar esse vínculo que até então eu não tinha, porque eu não me sentia grávida, eu me sentia doente. Então eu comecei a tentar mudar esse pensamento, sabe? Eu tô passando mal, mas
tá tudo bem, meu neném que tá crescendo, ele tá desabrochando aqui dentro de mim. E aí eu começava a conversar, às vezes em lágrimas, desesperada. Eu falei, não, tá tudo bem, eu sou forte, eu vou aguentar. E o mais importante é você crescer saudável. Então fui começando a mudar esse pensamento aí para que se tornasse um pouco mais leve de eu conseguir, né, lidar com tudo isso. Então foi uma coisa que me ajudou bastante. Outra coisa foi ter paciência comigo mesma. Teve muitas vezes que eu, não aguento mais, não quero mais ficar na cama, não aguento mais não comer, não aguento mais ver tudo acontecendo e eu parada, estagnada. Mas eu entendi que eu estar parada fisicamente não significa que meu corpo não estava trabalhando. E meu corpo estava e está trabalhando pela melhor causa possível. Meu corpo tá gerando um neném, meu corpo tá produzindo, tá gerando outra vida. Então, como é que eu vou cobrar algo de mim mesma, sendo que eu tô fazendo, né, meu corpo tá fazendo o melhor dos trabalhos, sabe? Então, aprender a ter paciência comigo mesma, não me cobrar. Aí a gente entra naquele, é sobre isso e tá tudo bem. Tô passando mal hoje, mas isso vai passar, amanhã eu vou estar um pouquinho melhor, depois eu vou estar um pouquinho melhor. Eu ficava contando as semanas para chegar ao 3º mês, para estar melhor, mas não ter essa cobrança. Não comparar com outras gestações, com outras mamães. Cada uma tem sua experiência, cada uma tem um organismo, cada uma tem uma gestação diferente. Tem pessoas que passam mal, assim como eu, que passam muito mal. Tem pessoas que não passam tão mal assim, que sofrem com outras coisas. Então, não comparar, tudo tem sua fase, é tudo por um bem maior. Não é porque pra tal pessoa a gestação ou o parto foi assim que pra mim também vai ser. Cada uma tem sua experiência e as nossas próprias experiências é o que formam quem a gente é. Então, tá tudo bem. É isso, é tentar levar as coisas aí da maneira mais leve possível, porque já é uma fase, né, difícil, já tem muita coisa acontecendo. Então, é isso, gente. Acho que eu falei tudo que eu tinha pra falar. Deixa aí nos comentários como foi a sua experiência aí, seus 3 primeiros meses. Se você também passou muito mal, se não. Me diz aí o que eu devo esperar para esse 2º trimestre, né? Dizem que é o melhor trimestre da gestação, é o 2º trimestre, porque as coisas estão mais calmas, você começa a ver enxoval e tal. Tô bem animada, assim, querendo que as coisas se encaminhem. A gente tá vendo bastante coisa aí, apartamento novo, daqui a pouco ver hospital. Então tem bastante coisa pra acontecer. E é isso, gente. É isso que eu queria compartilhar. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, deixa aí seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, né? Se inscreve aqui no canal também pra nos ajudar. E fica ligadinho aí nos próximos vídeos que vão vir aqui no canal. É isso. Um beijo e até o próximo vídeo.